aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, pelos louvores, pela essa palavra que o Senhor me deste aqui nesta noite, Senhor, para falar para a igreja, como o Senhor já falou coisas grandes aqui nesse lugar, usando cada um de nós. Abre a tua Bíblia aí em 2 Reis 5. 2 Reis 5 vai falar sobre Naamã, a cura da lepra. Louvado seja Deus. 2 Reis 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que vai dizer assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor daria livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Aleluia. Pode botar, pastor, no fundo musical aí. Aleluia. Porém, varão homem valoroso, porém leproso. Saindo a tropa da Síria e a terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então, aleluia. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: louvado seja Deus. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste. Louvado seja Deus. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: aleluia. Logo aleluia, esta carta, saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu o Deus para matar e para viver? Para edificar, para que esteja enviar a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que desviará, notai, peço, e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará a sua veste, mudou, dizendo ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá a profeta em Israel. Só até aqui. Eu estava um pouco meditando nessa passagem, né? E falando com Deus. E quando eu estava lendo essa passagem de Naamã era aqui que está dizendo: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor,
e de muitos respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios, e era este homem varão, porém leproso. E muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e estão leprosas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, só é capa. Por fora é uma coisa, mas por dentro está leproso. E Naamã era assim. Naamã era um homem de guerra. Era um homem que era assim, chefe na guerra. Ele lutava com os adversários. Mas quando ele chega em casa, que tirava aquela armadura, quando começava a tirar aquelas lepras no corpo daquele homem. Aleluia. A lepra, ela significa que alguém está doente. E muitas das vezes tem gente doente dentro da igreja e não sabe que está doente, não sabe que está leproso. Aleluia. Naamã não sabia que ele era doente, ele tinha uma doença no corpo. Aleluia. Mas ele ia para a guerra, ele ia guerrear. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E saíram a tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Bíblia, ela não relata o nome da menina, só fala menina. Aleluia. Só fala menina, mas não fala o nome dela. Mas você vê que essa menina é falada dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho. Aleluia. Quantos querem ser reconhecidos e não é reconhecido? Aleluia. Quantos, louvado seja Deus, estão dentro da igreja e estão assim, escondidinho lá no teu cantinho, faz as coisas, mas ninguém reconhece. Mas tem aqueles que se saem mais. Louvado seja Deus. Tem aquela pessoa que canta bem, prega bem, fala bem e é reconhecido, mas não é reconhecido pelo céu, mas é reconhecido, aleluia, pelo homem. Mas aqueles que estão no bastidores, lá escondidinho, que prega, é humilde para pregar, é humilde para cantar, é humilde para orar, é reconhecido aonde? No céu. Porque a gente não precisa ser reconhecido na terra, nós precisamos ser reconhecidos no céu. Mas tem alguns, louvado seja Deus, que reconhece na terra. Tem alguns que reconhecem o teu trabalho na terra. Porque eu lembro quando eu saía com o grupo de visita nos lares, no café amargo que nós fazíamos, né, Diaconisa Rose? Aleluia. E a gente subia monte, louvado seja Deus. A gente subia monte, a gente orava, louvado seja Deus. E tem pessoas que falam comigo, hoje eu sou uma pastora, mas tem pessoas que falavam, missionária, eu aprendi com a senhora a orar, aprendi a subir monte com a senhora, louvado seja Deus, porque eu estava fazendo para edificar a nossa fé diante do Deus grande que existe na nossa vida. E aquela menina foi reconhecida diante do homem de Deus e diante da mulher de Naamã. Carabadasúbia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui só diz que a menina fala. Aleluia. E diz esta sua senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Às vezes estamos leprosos e não queremos cura porque não precisamos de ajuda. Eita glória. Tem muitas das vezes pessoas que estão doentes, aleluia, precisando de uma ajuda, mas não abre a boca para falar. Você não vai abrir a boca para todo mundo, mas você tem que ir à pessoa certa.
profeta, aleluia, e o homem de Deus, ele foi a lavanda subcandarada. Naamã foi ao homem de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele foi ao homem de Deus. E quando essa menina ela fala para a mulher de Naamã: se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele curava. Oh glória! Mas não sabe que a cura vem do Senhor Jesus. Nós só somos um instrumento na mão do Senhor. Eu e você só somos um instrumento na mão do Senhor. Como eu falei aqui, não adianta a gente querer lutar contra as nossas armas, porque as armas espiritual é a oração. Aleluia, é a oração. Oh, aleluia. Oh, glória. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. A menina era da terra de Israel e foi vendida, foi pega lá, né, na guerra, foi pega essa menina. Mas olha como que Deus, ele tem propósito. Aleluia. Deus, ele tem propósito na nossa vida. Muitas das vezes, Diaconisa Rosa, a gente não entende o propósito de Deus. Aquela menina precisou ser pega, levada para a casa de Naamã, para chegar lá. Falou: tem um profeta lá. Esse profeta, ele cura. Aleluia. E a menina, ela foi levada. Você está dizendo a menina? Então ela devia ter uma idade, não uma idade grande, mas uma idade, vamos botar assim, na minha lógica aqui, uma menina de 12, 15, 16 anos, aleluia, ou pode até ser menos, mas ela reconhecia e sabia quem era o profeta. Ela sabia, louvado seja Deus, que Eliseu, ele fazia milagre. Aleluia. Eliseu era um homem de Deus que fazia milagre. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes o milagre está na nossa porta e a gente não sabe que o milagre está na nossa porta. Aleluia. O milagre está na porta e a gente está assim: meu Deus, quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? E Deus está falando nessa noite para mim e para você: só tenha fé, acredita que o Deus do impossível, ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A menina foi vendida, foi levada dentro de uma guerra. Ela foi levada da terra de Israel. E aqui no 5 diz: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria, o rei da Síria era um rei que enviou uma carta para o rei de Israel. Olha que interessante. Um rei escreve uma carta e manda para o rei de Israel. Louvado seja Deus. E que eu posso entender aqui? Entregou essa carta na mão do rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou, aleluia, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviarei a Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Aí o rei de Israel fala assim: ué, eu tenho poder para isso? Eu tenho poder para fazer isso? Eu não tenho. Aleluia. O rei da Síria manda joia, manda veste, manda moedas de ouro, aleluia, para o rei de Israel, para o rei de Israel restaurar Naamã. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou. O rei lendo a carta, o rei de Israel lendo a carta, rasgou a carta.
glória a Deus, rasgou as vestes, né? Rasgou as vestes. Rasgou as suas vestes. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu. Muito engraçado isso aqui. Eu acho engraçado porque Deus ele faz umas coisas que confunde a natureza do homem. Deus ele confunde, Deus. Rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para verificar, para que este envie a mim para eu restaurar o homem da sua lepra? Ai, Jesus, tu é muito lindo. Tu é muito lindo, Jesus. O rei fala: eu tenho poder? Quem sou eu para restaurar, para curar Naamã? Eu não tenho esse poder, não. Louvado seja Deus. Eu não tenho esse poder para curar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Meu Deus. Oh, glória. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu estava, aleluia, em Israel. Eliseu estava em Israel. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaria as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Oh, Espírito Santo da verdade, deixa vir, aleluia, deixa vir, louvado seja Deus. Espírito Santo da verdade, deixa ele vir, deixa Naamã vir, aleluia, porque ele vai entender que ele vai ter que se humilhar, aleluia. E tem muitas pessoas que é nariz em pé, canta bem, prega bem. Eu não prego nada, eu não sei nem pregar, eu só sei ler a palavra e Deus vai revelando para mim. Louvado seja Deus, aleluia. E Eliseu falou: deixa ele vir, rei, deixa ele vir, porque tem algo para ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, o Espírito Santo da verdade. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaria sua veste, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixe vir a mim, e saberá que existe profeta. Tem profeta aqui na igreja. Nós somos profetas da palavra do Senhor. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, Deus. Orgulhoso. Eu sou o general, né? Eu sou o tal, Rose. Eu sou o general. Eu sou o tal. Eu creio que quando eu chegar lá, ele vai se apresentar para mim e vai falar: eu sou Eliseu. Eu vou botar a mão na tua lepra e você vai ser curado. Mas não é nada assim do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não é. Aleluia. Não é. Aleluia. Eliseu nem foi falar com ele, mandou recado. Eita glória. Aleluia. Glória. Eliseu nem foi. Eliseu mandou recado. Não é assim? Tem gente que manda recado pra gente. Tem recado bom que a gente pega. Tem gente que chega aqui e profetiza: não vai fechar, ainda que tem só vocês, mas Deus está sustentando. Deus está sustentando. Sabe por quê? Porque eu e o pastor, nós descemos todo dia. A gente sabe que somos falhos, somos pecadores, mas a gente desce todo dia na casa do oleiro, porque quem vai exaltar é o Senhor, mas no tempo certo. Louvado seja Deus. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava 7 vezes. 7 vezes. Aí
Eu vou entrar nesse rio aqui sujo. Eu vou entrar nessa igreja aqui que não tem ninguém, só tem 5 com o Espírito Santo. Vou nada. Igreja que não tem nada, só tem um louvor porque a deusa louva, ou o pastor louva, ou quando a diaconisa abre o culto louva. Quem traz a palavra? Às vezes eu, às vezes o pastor, às vezes a diaconisa Rose. Eu vou lá nada, não tem nada lá. Ela banda subcandarada. Vou fazer o que lá? Aleluia, mas todo dia nós descemos a casa do oleiro para falar com Deus. Aleluia, para falar: Deus, eu não posso, mas tu pode. Aleluia. Daí eu falo para Deus: o que está faltando, Jesus? Aí ele fala: está faltando mais fé. Ana Lúcia, isso, está faltando mais fé. Porque foi falado aqui de fé. Aleluia. Em Hebreu, a diaconisa Rosa falou: eita Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. O que eu pego aqui nisso aqui? Namã, olha só, você vai ter que descer 7 vezes. 7 vezes naquele rio sujo. Quem quer? Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por essas portas em pé e invocará o nome do seu Deus e passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Eliseu vai sair, ele pensando, Naamã pensando: vou chegar na porta dele, ele vai sair, vai tocar no meu corpo e eu vou ser curado. Para ter vitória tem que descer. Para ter vitória tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus dói. Sabe, Deus? A vontade de Deus dói. E aqui no 12 diz: não são porventura abanar isso aqui é o que, pastor? Me ajuda aí. Abana e farpa, rio de Damasco. É um rio sujo, melhores do que todas as águas. Ele queria ir para Damasco. Damasco já era um rio, né, pastor? Um rio já limpo. Devia ser um rio corrente com águas limpas, né? Melhor para ele, né? Aleluia. Então chegaram-se a ele os seus servos. Ele falaram dizendo: meu pai, eles chamavam Naamã de pai. Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? O servo dele falou: meu pai, o profeta só falou para o senhor entrar na água e mergulhar 7 vezes. Louvado seja Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou com carne de um menino e ficou purificado. Não, primeiro ele questionou com o profeta. E muitas das vezes a gente questiona com Deus. Questiona mesmo. Porque tem hora que eu falo: Senhor, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Se Ele que fez comigo, eu tenho que falar. Você tem que falar. Você não é crente? Você não carrega meu espírito?
Quem carrega o Espírito perdoa. Quem carrega o Espírito desce. Lavanda super. Quem carrega a presença do Senhor tem que ser a vontade do Senhor. Aleluia. E Naamã, no primeiro instante, não entendeu aquilo que Deus estava falando. Louvado seja Deus. Mas, aleluia. Então, os companheiros que estavam com ele, né? Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes. Quando ele mergulha a primeira, o profeta deve ser um mentiroso. Esse profeta deve ser, sabe o quê? Charlatão. Não é assim que as pessoas pensam da gente? Tem pessoas que pensam mal da gente, mas eu não estou nem mais aí com as pessoas que pensam mal de mim. Estou nem aí. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quinta. Nada aconteceu. Por que nada está acontecendo? Aleluia! Porque o profeta, ele liberou uma palavra. E a palavra que o profeta liberou, eu tenho que aceitar. Louvado seja Deus. Então vou mergulhar mais uma. Então vou mergulhar a quinta. Eu vou mergulhar a sexta. Eu vou mergulhar a sétima. Quando mergulha, aleluia, glória a Deus, é mistério, igreja. Quando ele mergulha a sétima vez, ele vem com a pele como de uma criança, de um menino, aleluia. Mas enquanto não a bota subcandarável, enquanto eu não sou curado, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mergulhar 7 vezes, aleluia. Mergulha, igreja, porque nós precisamos mergulhar todos os dias. Tirar o eu, tirar a bota subcandarável, a preguiça, tirar a bota subcandarável, aquilo que nos faz mal. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Então voltou ao homem de Deus. Ó, isso aqui que eu quero que vocês entendam. Ficou purificado, ficou limpo. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio depois ser diante dele. Ó, agora quem aparece? Eliseu. Antes que ele estava com a lepra, Eliseu não aparece, só manda o recado. Agora Eliseu aparece. Oh, aleluia. É verdade. Aleluia. Só aparece porque desceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Naamã ouviu o quê? Os que estavam com eles, a companhia que estava com ele, porque pelo Naamã mesmo, ele ia embora. Então, aqui está dizendo, então chegaram-se ele, os seus servos. Os seus servos chegaram até ele. Falou, Naamã, o profeta de Israel falou que era para o senhor descer 7 vezes naquela água lá suja. Só quer ir para a água de Damasco, que é limpinha. Não, 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 não. Louvado seja Deus. Oh, glória. Então, depois que Naamã desce e é curado, o profeta chega a ele. Jesus só pode chegar até você depois que tu largar o pecado. Aleluia. Deus, ele só pode chegar até você depois que você largar o pecado. Mas como eu faço isso, pastora? Aleluia. Escuta a palavra de Deus. Procura uma igreja, porque a igreja somos nós procura um tempo para você ir lá, aleluia, ouvir a palavra, porque a palavra é ela que liberta. É a palavra que liberta. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu vou parar aqui. Oh, glória. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Naamã queria abençoar o profeta Eliseu, mas Eliseu não quis.
Eliseu depois se aparece para ele. O que eu quero dizer nessa noite? Para mim e para a igreja, temos que descer todos os dias. Porque quando nós descemos, nós vemos a glória de Deus. Para ver a glória de Deus tem que descer. Para a gente ficar limpo da nossa lepra, nós temos que descer. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Então vamos fazer que nem Naamã. Desce. Se Deus mandou, desce. Se Deus mandou, obedece. Obedece porque tem vitória para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus. Aleluia. Pastor está orando para terminar. Orando aqui, agradecendo a Deus e entregando a bênção. Muito obrigado, Senhor.